Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde ao público aqui presente, aos assessores, boa tarde a você que nos acompanha pela TV Câmara. Estamos dando abertura à nossa 41ª reunião da CPI do Transporte Público de São José dos Pinhais. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 41ª reunião da CPI do Transporte Público de São José dos Pinhais, aberta através do requerimento 61/2021, a fim de apurar, no prazo de 90 dias, prorrogáveis por igual período, fatos relativos ao possível descumprimento das cláusulas dos contratos de concessão dos serviços de transporte coletivo de passageiros dentro do município de São José dos Pinhais, realizado através da concorrência 26/2012, entre o município de São José dos Pinhais, concedente, e as concessionárias vencedoras dos lotes 1 e 2. Solicita ao relator que proceda à leitura da ata da 40ª reunião do Transporte Público de São José dos Pinhais. Ata da 40ª reunião da CPI do Transporte Coletivo de São José dos Pinhais. No dia 23 de agosto de 2021, às 14h45, no plenário da Câmara de São José dos Pinhais, reuniram-se os vereadores José Possebon, presidente, Alex Siqueira, relator, Paulinho Maradona, professor Wellington Leitão e Wilson Cabelo, para dar continuidade aos trabalhos de investigação, fazendo então seus questionamentos e apontamentos acerca das análises de contratos e documentações recebidas pelas empresas concessionárias do transporte coletivo de São José dos Pinhais. Por motivos de força maior, o vereador Renan Machado não compareceu a esta reunião. Na presente data, foi dada sequência ao processo de oitivas, sendo ouvido o senhor Wilson Alves, que ocupa o cargo de monitor, atualmente na Prefeitura. O mesmo sendo ouvido na condição de testemunha. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, convocando a todos para dar continuidade às oitivas na terça-feira, 24 de agosto, às 13h30. Coloco a presente ata em discussão. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada por unanimidade dos presentes. Daremos prosseguimento a esta fase da CPI do Transporte Público de São José dos Pinhais, que consiste na oitiva de convocados, onde esta fase tem a transmissão através da TV Câmara, possibilitando o acompanhamento em tempo real dos depoimentos. A presente CPI teve seu marco inicial, o requerimento 61/2021, apresentado em 20 de abril de 2021. Esta comissão parlamentar de inquérito é composta por 7 vereadores: José Possebon, Alex Siqueira, Paulinho Maradona, Renan Machado, Wellington Leitão, Sinésio e Wilson Cabelo. Destaco ainda que dentro das funções do Legislativo, um dos mais relevantes é o de fiscalizar e investigar a administração pública, sendo a Comissão Parlamentar de Inquérito, mais conhecida como CPI, um dos principais instrumentos à disposição do Legislativo para realizar esse tipo de investigação e fiscalização. Assim, ressaltamos que não constitui objeto dessa CPI julgar e punir eventuais culpados, sendo este papel de incumbência do Poder Judiciário, poder competente para aplicação das leis e suas possíveis punições. A CPI cabe investigar e, a partir dos resultados dessas investigações, apontar aos órgãos competentes planos de ação em relação ao caso investigado. Ao término desse trabalho, será apresentado um relatório final que poderá concluir pela apresentação de um projeto de lei ou, dependendo do caso, pelo envio das investigações ao Ministério Público, órgão que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal. Assim, prosseguindo com os trabalhos de hoje, e dando sequência à fase de oitivas, quero convidar a senhora Rose Marilda Bassa, que atuou como ex-controladora do município. Boa tarde, dona Rose. Senhora
Pode ligar o microfone no botãozinho embaixo, viu? Isso. Eu vou deixar aberto 5 minutos para a senhora, caso a senhora queira se apresentar, fazer alguma consideração. Então, eu sou Rose Marilda Bassa, servidora efetiva do município. Entrei na prefeitura como seletista em 1º de fevereiro de 1973. E saí até... Está muito, né, alto? Saí em 4 de março de 1977. Me afastei e submeti ao concurso público em 1989, sendo chamada, tendo ingressado no cargo de agente administrativo em 1990. Tenho formação técnica em contabilidade em 2º grau, formada em psicologia e pós-graduada em administração pública. Me aposentei em 2019. Trabalhei na gestão de todos os prefeitos de 1973, o Nir Marcílio de Oliveira, na 2ª gestão do senhor Moacir Pelvezan, na 2ª gestão do senhor João Batista Ferreira da Cruz, 1ª e 2ª gestão de Luiz Carlos Cetim, gestão Leopoldo Costa Meyer, gestão Ivan Rodrigues, 3ª gestão de Luiz Carlos Cetim e até 2019 na gestão Antônio Benedito Fenelon. Daí eu não sei, eu posso pôr no meu, o que eu fazia? Tenho tempo ainda? Pode sim, tem tempo. Então, no meu primeiro período, trabalhei no protocolo, tesouraria, lá em 73, né? Dívida ativa, e na secretaria única, que lá só tinha uma secretaria, né? Era uma secretaria municipal ligada ao gabinete de trabalho, do gabinete do prefeito. E daí me transferiram para lá, onde eu comecei, lá concentrava todos, ofício, memorando, certidões, terreno foreiro, variedades da época que tinha. E também eu elaborava lá os projetos de lei, né, depois de uma análise jurídica, vinha para mim elaborar os projetos de lei, os decretos, isso é a legislação, onde aprendi no Diário Oficial do município, da União, porque eu não sabia, né, fazer, mas fui me desenvolvendo. Tá? Daí, só eu fiz eu pedi licença, posso olhar assim para não, né? Pode. Se a senhora quiser, até para ficar mais à vontade, tirar a máscara, também pode ficar à vontade, a senhora que sabe. Eu prefiro ficar com a máscara. Tá ok. Bom, então, elaborava os projetos de lei, né, tudo isso. Projeto de lei, decretos e a redação final das leis. Né. Quando eu retornei em 1990, fui nomeada para o Departamento de Finanças, divisão de tributação. Daí eu tenho um conhecimento naquela área toda de tributação. Né. E ainda pela lei, a lei lá de 91 a 57, foi criada as secretarias, porque era só nível de departamento e uma secretaria. Foi daí quando eu fui para a PGM, certo? Fui para a PGM, fazia tudo o que eu fazia lá, desde 73, a elaboração do projeto de lei, decretos. Daí, em 27 de dezembro de 2017, eu fui designada para a função de coordenadora do Sistema de Controle Interno do município. Tá? Que o Tribunal de Contas exigiu que, se não mandasse, não eu receberia as prestações de contas. Certo? E daí voltei a atuar como coordenadora do Sistema de Controle Interno em 2018, 2013 e 2014. Então, eu fiquei 2008 a 2011, certo? Daí, 2013, 14. E daí, 2017 a 2019. Essa foi minha atuação lá. Tá ok. Obrigado, dona Rose. Eu vou pedir para a nossa assessora ir até a senhora, só para levar um termo de compromisso com a verdade. Sim.
Tem que pôr o RG também? Ah, então eu tenho que pegar. Podemos prosseguir. Só uma pergunta de praxe aqui, dona Rose. A senhora constituiu o advogado para vir junto, não? Não, não, senhor. Tá ok. Então, agora, nesse momento, eu passo a palavra ao nosso relator para que ele faça suas considerações e suas perguntas, tá bom? Sim. Obrigado. Boa tarde, dona Rose, tudo bem? Boa tarde, senhor relator, né? Boa tarde, eu acho que esqueci, o senhor presidente e os demais componentes da CPI. Ok. Aproveito a oportunidade também para cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui no plenário, a equipe técnica, os vereadores, o presidente dessa CPI, vereador Possebon, e a vocês que nos acompanham através das redes sociais, TV Câmara e o canal do YouTube aqui da Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais. Dona Rose, hoje a gente inicia mais um dia de vários dias Sim. da nossa CPI, a nossa 40ª reunião, 41ª reunião. Muito se foi falado aqui, muito se foi perguntado. Sim. E muitas dúvidas ainda permanecem. Acredito que hoje a senhora vai nos ajudar a sanar várias delas. Para iniciar o meu questionamento, eu gostaria que a senhora falasse qual o cargo a senhora ocupou desde 2012 dentro da prefeitura. Desde 2012, não 2012. o inteiro. Não, 2012. É agente administrativo. E qual função a senhora desempenhou lá como agente administrativo? Eu fazia a legislação toda. A questão do controle interno também? 2012, não. Daí teve períodos, né? Sim. Eu fiquei de 2008 a 2011 no controle interno. Ok. Saí. Sim. Porque teve eu queria sair em 2011, mas teve várias auditoria do Ministério Público e eu fiquei na pasta para jurados. Sim. Para ver o segmento, né? Ok. Daí, em 2012, saí e retornei para a Procuradoria. Voltei a fazer toda a legislação. 2013, o prefeito Cetim me nomeou, me designou de volta para o controle interno. Fiquei 2013 e 2014. Saí. E daí voltei em 2017, por insistência do senhor Toninho Fenelão, que eu não queria mais ir lá, ele sabia das razões, falei antes que eu não queria, mas ele... E por que a senhora não queria? Qual que era o problema? Porque é muito desgastante lá, porque veja bem, sempre 6 ou 7 pessoas. Quantas pessoas? 6 ou 7 servidores. Eu ouvi num depoimento que numa secretaria lá do transporte, tinha 13 ou 14 servidores, coisa assim. Imagina nós com 22 secretarias, Prévia São José, responsável, e a CODEP, que está em fase de extinção há anos e não termina. Que tem muito passivo lá, então fico fazendo, mas tem que fazer prestação de contas, tudo isso aí. E eu não queria mais ir lá, de jeito nenhum. E eu peguei... em 3 períodos da saúde, que foi muito desgastante, isso desgasta. Eu saía às 11 horas, meia-noite de lá, sábado, domingo, os vigias lá estão de prova. Então, né, fazer o trabalho, porque não tem como. Então... Sim, a senhora teve contato, ou chegou a ler o contrato do transporte coletivo, sim, 270, sim, 271, 2012? Sim, eu li, sim. Uhum. A senhora, quando ocupou o cargo de controladora do nosso município, realizou fiscalização nesse contrato? Não, porque é o seguinte, vou explicar então. Como é grande
as secretarias. Nós trabalhamos com um plano de trabalho, por orientação do Tribunal de Contas. Que nós remetemos tudo. O controle interno é tipo um braço do Tribunal de Contas, certo? Então, eles vêm nos procurar e cobrar da gente, do controle interno. Nós somos avaliados por eles. Então, nós temos que fazer um plano de trabalho. E, naquele momento, parecia tudo que estava tudo sem, sabe? E tinha outras situações. Saúde, que saímos de uma gestão que tinha um monte de... uma fiscalização do MP de 1 ano. De maio a outubro, ficaram na minha sala, de 2011, por causa das dispensas de licitação. Certo? Que não pode fazer direto dispensa. Tem que fazer o processo. E o controle interno sempre... E eu tive de ficar ali junto para ver como que andava, porque, né? Eu fiquei com eles e eles me faziam pergunta e eu ajudava. O MP, do Estado do Paraná, né? Daí, o que aconteceu? Daí, 2013 e 2014, parece tudo bem, ninguém fazia. Nós fizemos o nosso plano em cima disso e continuamos a ver aquela inspeção lá, que era de outra área, porque daí eles tinham feito o procedimento licitatório, só que ganharam as mesmas empresas e o preço estava meio alto. Nós fizemos auditoria, foi 1 ano e pouco nisso, porque era demais. E daí isso aí virou hoje no Tribunal de Contas uma tomada de contas extraordinária. Entendeu? De 2013 a 2014. Ok. Nesse quesito. Então, nós fizemos o nosso plano de trabalho em cima das prioridades dali, na hora. Porque aquilo estava... E o transporte coletivo, naquele momento, não era prioridade? Não, sempre foi prioridade. Tudo é prioridade. Eu vejo que é tudo prioridade. Mas como ele parecia que estava funcionando bem, ninguém veio nos procurar no momento. Não havia reclamação por parte dos usuários? Para nós, nunca chegou. Para nós, não. Que a gente fazia auditoria a pedido de secretário, a pedido por denúncia. Por controle interno, não veio disso. Tá. A senhora, quando era controladora, acompanhava a questão das certidões de INSS e FGTS? Sim, sabe por quê que nós acompanhávamos? Porque passava todos os processos de inegibilidade, é obrigatório, e todos os processos licitatórios. Tá? Um tempo nós víamos todos. Depois o Tribunal de Contas nos orientou, fizemos uma instrução normativa, olha, vocês não vão conseguir, porque o volume era grande. Eu tenho aqui os números. Então, nós fizemos assim, dispensa e inegibilidade é obrigatoriamente passar por lá. Ok, eu peço para a gente se atentar apenas ao contrato do transporte coletivo. Pois é. Eu quero que a senhora me descreva como que a senhora fiscalizava, como que a senhora controlava. Então, veja aí, as certidões vencidas vinham nesse processo de inegibilidade para compra de passe escolar. E pela questão de que ela desempenhava um serviço que era de concessão, não era obrigatório ter as certidões? Sim, com certeza. Isso aqui é uma coisa que o gestor do contrato tem que ver a primeira vez. Primeira coisa ali. E nós emitimos um atestado, certo? Esse atestado, em cada processo, tinha. Então, o jurídico fazia a ressalva. E nós ainda, até tenho aqui, posso até ler um pedacinho de se o assessor me permite aqui, do atestado. E ali dentro a gente já fazia o alerta, sabe? Ali dentro. Só que é meio extenso ali, mas verifica-se a ausência da CND, de crédito tributário e dívida ativação da União, FGTS, CND municipal, tá? Bem como os documentos proprietários. A gente analisava tudo, certo? Eu vou resumir um pouquinho, senão vamos demorar aqui, né? Sendo recomendada a comprovação das condições de regularidade fiscal. A PGM recomendou. E nós ainda dissemos que além que a situação que a PGM vem alertando as secretarias, através dos relatórios de avaliação e pareceres jurídicos sobre a necessidade de atendimento contido lá na lei, de que trata a manutenção, habitação e tal, ressaltando que a CCI também já alertou a Secretaria Municipal. Veja bem, isso aqui está nos processos, tá? Ressaltando que esta CCI, que é o controle interno, né,
também já alertou a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, através do memorando 82, tal, lá, a cópia em anexo, que está lá no processo, quanto a O processo que a senhora se refere é o processo de sindicância? Não, esse aqui de licitação. Tá. Tá? Então, o que nós... Quanto à necessidade de fiscalização e aferição de irregularidades sobre os contratos de concessão e de transporte público municipal. Em todo a gente fazia esses negócios, sabe? Ok, e quando a senhora identificava que as certidões negativas, elas eram positivas e não negativas? Sim, daí sim. Qual que era o ato? A senhora notificava, encaminhava para a Procuradoria tomar as medidas cabíveis? Sim, porque a Procuradoria, eu não me recordo o artigo da Lei 8 da licitação, a Procuradoria analisa a minuta, tem que ser analisada a minuta do contrato e rubricar. E essa tem que fazer parte do processo. Certo? Sim. Do processo. Ok. Quando a senhora fazia os apontamentos para a Procuradoria, a senhora tem informação dos desdobramentos que haviam lá ou não? Não. Se foi multado, se foi notificado, foi feito algum processo administrativo? Não. Algumas vezes eles comentavam uma coisa, mas não. Todos os acordos judiciais, todo esse controle interno não tinha conhecimento, era só no jurídico. Algum departamento fez pontuações sobre a falta de fiscalização nos contratos do transporte coletivo? Ou foi a Controladoria que identificou essas questões, essas irregularidades? Da certidão, Isso. ali junto, porque a gente tinha dever, em todo o processo nós vemos de licitação. Foi daí que foi feito o alerta aí. Além das certidões, qual outra irregularidade a Controladoria podia observar ao longo do contrato? Quando a senhora é controladora, claro. Porque nós não fizemos, né, uma auditoria ali. Por que não foi feita uma auditoria? Porque eu já lhe expliquei ali no início. Sim. Que a prioridade no momento tinha outros. E ali parecia que estava tudo bem. Nós tínhamos de cumprir outras, conforme o nosso plano de trabalho. Tá, e essa falta de funcionários, por que se dá? A gente entende que uma cidade do tamanho de São José dos Pinhais, 6 mil funcionários, não ter funcionários aptos... Eu tenho todos os memorandos pedindo. Solicitando? Solicitando. Inclusive, eu tenho um apontamento do Tribunal de Contas que tinha de reorganizar lá. Para quem que a senhora encaminhava esses memorandos? Para quem de direito, e com várias cópias. Procuradoria, Secretaria da Origem. E quais eram as respostas desses memorandos? Nada, ele nunca veio, nada. Nunca responderam? Não. Então tá. Então fica claro que o poder, o político, o gestor, no momento, era omisso à fiscalização, porque a Controladoria tem a principal função, que é fiscalizar. Tem, sim, mas nós aí temos, com tudo isso, nós seguimos o plano de trabalho, entendeu? E naquele tempo também, agora que está vendo, o Tribunal de Contas, eu acho que fez até uma auditoria no transporte de Curitiba, né, o ano passado. Okay. Agora eles estão fazendo... A sindicância número 14 de 2020, ela foi... Quem que teve o interesse e a iniciativa de iniciar essa sindicância? Olha, eu quando recebi do Ministério Público... Então, essa sindicância se deu por iniciativa do Ministério Público? O Ministério Público recomendou a abertura da sindicância? Não foi, não. O Ministério Público me mandou um memorando, um ofício em 2019, aqui, e que nós recomendamos daí. Olha, até trouxe aqui. Qual que foi a recomendação do Ministério Público em 2019? Não, então, o Ministério pergunta... É sobre os ônibus... A frota? Da frota. É o 5083, o 5084, 5086. Daí com as placas, né? É do ano de 2005, outro de 2004. Certo? O 5083 era 2004, 5084, 2004, 5083... E o que aconteceu com esses veículos? Qual foi o desfecho desses veículos? Tá. Não sei porque daí saí. Deixa só explicar. Daí, olha o que o Ministério Público pede. Ele pede a Vossa Senhoria, que no prazo de 15 dias, né, respondo, apresente os devidos esclarecimentos e providências a serem adotadas pela Coordenadoria do Sistema de Controle Interno. O que aconteceu? Mandamos lá para o transporte,
recomendamos a situação seja criteriosamente avaliada para que se verifique a legitimidade do prazo concedido à concessionária para a regularização da frota. Tá? Sejam avaliadas as obrigações e penalidades previstas nas normas de regência, deflagrando o respectivo procedimento administrativo, foi aí que começou, tá? Para a apuração dos fatos respectiva à penalização. Seja verificado o atendimento pelo gestor e demais responsáveis quanto aos procedimentos de fiscalização previstos na lei e no contrato, deflagrando-se os respectivos procedimentos administrativos, sindicância e ou processo disciplinar para as devidas responsabilizações. Tá. Isso aqui, daí abre a sindicância demora, daí tem uma... Não sei se já concluiu, porque daí isso aí, né? Qual data que a senhora saiu? 31 de dezembro de 2019. 2019. É porque eu tenho, no Tribunal de Contas, na prestação de contas, eu tenho um ano para cumprir, de 1º de janeiro a 31. Então, se eu ficar mais um dia lá, eu já respondo pelo outro ali, sabe? Aquele dia. Então, é mandato, assim, de responsabilidade lá, junto ao tribunal. Chegou ao seu conhecimento alguma sanção por parte da Prefeitura com relação ao descumprimento das cláusulas contratuais, tanto no que diz a respeito ao contrato quanto ao edital de licitação? Não. Não houve nenhuma sanção por parte da Prefeitura? Que eu tenha conhecimento, não. Ao longo de todos esses anos, a senhora não tem conhecimento de nenhum? Sim. Eu só ouvi até essas multas aqui pela CPI. Ok, presidente, peço mais um tempo, por favor. Qual foi o retorno da administração pública com relação às suas recomendações no número 55 de 2019, no qual constavam os seguintes itens? Que a situação seja criteriosa, o inciso A, que a situação seja criteriosamente avaliada para que se verifique a legitimidade do prazo concedido às concessionárias para a regularização da frota. Inciso B, sejam avaliadas as obrigações e penalidades previstas nas normas de regência, deflagrando o respectivo procedimento administrativo para apuração dos fatos e respectiva penalização. Seja verificado o atendimento pelo gestor e demais responsáveis, quanto aos procedimentos de fiscalização previstos na lei e no contrato, deflagrando-se respectivos procedimentos administrativos, entre parênteses, sindicância e ou processo disciplinar. Estou olhando aqui. Veio todos os laudos de segurança veicular, certo? Porque as empresas entendiam, então, que se os veículos estivessem dentro dos parâmetros seguros, não importava o ano? Isso, porque... E qual é o entendimento da senhora quanto controladora? Nisso aqui? Isso. Eu acho que não. Desculpa, não entendi. Eu acho que só isso aqui não supria. E passível de rescisão de contrato ou não? Eu acho. E até numa aí nós colocamos, né? Rescisão de... Porque é possível, mas através de uma auditoria grande, talvez não nossa. E a senhora sugestionou uma auditoria? Depois não, porque daí não deu sequência mais, né? Eu saí fora. Mas durante o período que a senhora foi controladora interna, a senhora sugeriu uma auditoria? Não, ali não, porque parecia que estava tudo bem, certo? E daí não vinha. Aí nós pegávamos, fazia conforme o plano de trabalho. Então, eu não fui omissa nisso por causa disso. É notório que o Tribunal de Contas diz. Vocês se agudem num plano de trabalho. Então, os secretários pediam uma auditoria. Vamos lá. Aí, esse aqui, até da Câmara, nós fizemos uma auditoria. O vereador também podia pedir para a gente. E chegou lá, nós fizemos. Então, a gente vai fazendo. Ou então, de um fato, denúncia. Tudo isso a gente levanta. Além das nossas do plano ali. Sim. Ok. Quanto ao contrato, qual que é a tua opinião referente ao contrato? Eu acho que o contrato é meio assim, como quer dizer, bem simplório. Por ser Esse uma contrato concessão. ele beneficia a população ou as empresas? Isso aí é uma pergunta difícil. Né? Não quer falar?
Não, eu não sei, porque eu não estava ali no 2012, até. Eu não posso julgar. Sim, mas a partir né? do momento que a senhora assumiu... Daí já estava tudo, porque foi com acordo judicial feito, né? O contrato. E esse acordo judicial, quanto controladoria? Não temos nada, porque a Procuradoria não manda nada para nós. Sim. Isso, não. Quando a senhora assumiu a controladoria, existiam documentos lá para a senhora continuar fiscalizando? Sim, porque é uma continuidade, lá fica os documentos. Os nossos documentos ali, por ter auditorias, algumas coisas, não são no sistema. Nós temos sistema próprio, né? Ok. Assim, sistema nosso mesmo desenvolvido por causa de sigilo, às vezes, sabe? Ok, obrigado, Dona Rose. Meus colegas, companheiros vereadores aqui irão fazer mais várias perguntas. Para mim, Então, são suficientes. Obrigado. Obrigado. Passo agora a palavra ao nobre vereador Paulinho Maradona. Boa tarde, senhor presidente, aos nobres vereadores, Dona Rose, boa tarde também. Boa tarde, tudo bem. E boa tarde ao público que está nos assistindo. Dona Rose, vou fazer umas perguntas aqui, algumas já foram feitas, então, formação profissional, o cargo que exercia, o ano que se aposentou, esse que a senhora já respondeu para o vereador Alex, não o farei novamente. Lembrando que não tenho nada pessoal contra a senhora, só perguntas para a gente fazer o nosso relatório final mesmo. Sim, sim. A senhora era responsável pela fiscalização do contrato, isso? Não só desse, todos, né? Não tem como, tudo não. E houve verificação desse contrato do transporte coletivo? Por parte dali, não. Só quando o Ministério Público começou a perguntar. Mas em 2012, quando foi feito o contrato, a senhora não fez uma verificação? Não, porque aí 2012 não estava. Daí 2013 ele não... Como 2013, 14 estava, parece tudo legal lá, não tinha nenhuma reclamação, nem no usuário, porque nós recebemos, né? Quando vai no SIC, lá no... Tá, a senhora está acompanhando aqui a CPI, né? Sim, sim. Uhum. A senhora fez algum apontamento ali sobre irregularidades do contrato ou não? Como? Aonde? Como? A senhora fez algum apontamento sobre alguma irregularidade do contrato? Não, porque apontamento nós fazíamos só das certidões ali. E ele não foi, porque não contava no início lá no plano nosso de auditorias, de plano de trabalho. Nós trabalhamos junto com isso, porque é impossível, com 6 ou 7 pessoas, cuidar de 22 secretarias, 22, mais o PREV São José e mais a CODEP. Isso aí não existe. É um mandamento. Mas a senhora nunca chegou a pedir para que aumentasse? Pedi. Inclusive tem o Tribunal de Contas dizendo que tem que reestruturar uma inspeção. Tá, assim, para quem está assistindo aqui as oitivas da CPI, a gente sempre está batendo na tecla do carro 028, que me foi encarregado aqui de verificar a questão das frotas. A gente conseguiu e constatou que o 028 ele já veio para esse contrato de uma forma fraudulenta, né? Porque era um carro que foi queimado 2 anos antes e infelizmente, ele estava nesse contrato. A senhora não chegou a ver essa questão do carro 028? Não. Não chegou em suas mãos? Não vi, porque ninguém veio dizer nada isso. Olha, eu preciso isso aqui. Mas não era uma prerrogativa da controladoria? Veja, se o controle interno e ter que ir em cada um contrato, eles vêm procurar, a porta aberta, todos os secretários vinham, de todas as secretarias, algumas que não vieram nunca. E quem que era responsável para passar essa situação para a senhora? Gestor do contrato secretário. E quem seriam, na época? Na qual época? 2012? 2012 era o Saulo. 2012, acho que 13, 14, o Saulo ficou. Ele continuou. Tá, o controle interno ela tem a função de verificar os contratos, né? Sim. Quem era a pessoa responsável para fazer a verificação da proposta técnica do contrato? Nesta proposta técnica, tinha vistos de pessoas da prefeitura dando aceite nessa situação. Passou pelo controle interno ali a questão da verificação da frota, apta para rodar na proposta técnica? Não passou. Não, porque eu não estava lá, daí era antes ali.
Isso aí, a comissão de licitação, ela tem uma comissão lá especial para isso, né? A de licitação. Ela faz as propostas, ela que verifica tudo. E em 2012 eu não estava lá para que alguém chamasse alguém do controle. Podia chamar de convidado lá para, né? O senhor entende? Sim, Para fazer a parte. Aqui nessa CPI, tanto a Autoviação São Jotur como a Autoviação São José afirmaram para nós aqui que o município ele não cumpriu ou não cumpriram o contrato. Na questão ali do equilíbrio econômico. A senhora concorda com isso? Eu não concordo. Com equilíbrio econômico? Isso. Não concordo. Tá. A senhora tinha conhecimento do não cumprimento do contrato por parte da administração? E tem mais uma, vou ficar fazendo adendo. Pode responder. De equilíbrio econômico, nunca foi que o senhor veja bem, que a gente não tinha nem conhecimento. Porque reequilíbrio econômico, os contratos pedem aos outros. E passa lá e o nosso contador olha. Não passou nunca. Tá, mas é o que as empresas hoje elas estão alegando. Né? Mas a secretaria tinha de mandar lá, a compras, o outro está pedindo o reequilíbrio, manda para lá. Mas a senhora tinha conhecimento, né, do não cumprimento do contrato aí por parte da administração? Não entendi. A senhora tinha esse conhecimento do não cumprimento do contrato por parte da administração? Em partes, porque era o negócio da... Como que é? Conhecimento tinha ali desde 2009 por causa da frota. Até então parecia tudo estava maravilhoso. Quanto à transação efetuada da outorga, da Autoviação São Jotur e a Autoviação São José, os trâmites daquele acordo passou pelo controle interno? Não. Os acordos judiciais não passam pelo controle interno, não temos conhecimento, fica na Procuradoria. Procuradoria Jurídica, lá é a PGM. Tá. É tudo por lá que faz qualquer acordo e eles não passam. Eu achei um erro e já cobrei, quando eu estava lá, já cobrei porque a gente não toma conhecimento dos negócios. Então, fica na PGM. Não pode, tem que chamar o controle interno. Vamos aqui, tem um acordo, tem isso. Eu discuti isso aí. Mas vocês nunca provocaram também? Não, nunca veio e nunca... Presidente, por hora é só. O Alex fez algumas perguntas ali, vou deixar o restante para outros vereadores também. Tá bom? Dona Rose, obrigado. Tá bom? Estou à disposição. Passo a palavra ao nobre vereador Wilson Cabelo. Licença para tirar a máscara aqui, presidente. Presidente, eu acho que... Obrigado pela palavra. Boa tarde, Alex, relator, senhores vereadores compostos da mesa aí. Boa tarde, dona Rosi, tudo bem? Boa tarde, vereador. Satisfação em vê-la. Fazia tempo que não se víamos, né? Sim. A senhora foi chamada aqui porque o seu nome foi contado, né? O pessoal tratou alguma coisa pelo fato de a senhora ser da controladoria ali, né? Mas eu me assusto quando a senhora fala que o contrato é simplório. A senhora pode explicar para mim o que seria isso? Não, eu acho que um contrato com esse valor, então, ele tem poucas... ele deveria ser mais explicado, porque tem outros contratos que são enormes, certo? E que se esse contrato tivesse passado em 2012 para mim, eu ia questionar isso. Se tivesse a concessão, se eu estivesse lá em 2012, eu não estava. Porque daí saiu o relatório lá, sabe? Tem o relatório do controle interno lá. Uhum. A senhora não sabe quem que era a controladoria na época desse 2012, quando passou esse contrato? Do controle interno? Era o Fabiano Luiz de Brito. Vamos saber só. Sabe por quê? Então, eu ia questionar isso, porque eu sou muito... Tem coleta de lixo, tem bastante... É um contrato enorme. É mais bem... Eu achei, assim, que... Na minha visão, que ele... Certo? Eu acho que a senhora colocou também os pontos, a senhora colocou aí também que a secretaria ali ela tem muito pouco funcionário para tanta demanda, né? Também concordo, também acho que é um ponto que a gente tem que rever, que esteja mais gente, né? Sim, eu vi aí um departamento, até me assustei, 13, 14 pessoas, nós somos 7, 6. Nós tínhamos 9, quando um ano, que daí veio a súmula vinculante 13, que era o do nepotismo, daí 2 saíram porque tinha ligação, 2 na hora.
Isso para cuidar de quantas secretarias? 22 secretarias, repito, e problemáticas algumas, saúde, educação, mas todo mundo vinha conversar comigo lá. Todo mundo. A senhora disse que a senhora ficou ali em 2013 e 2014. Só se complementando. O Preve São José, que é milhões de lá, nós fazemos prestação de contas, olhamos todos os procedimentos licitatórios, tudo. E a CODEP, que está em fase de extinção e ainda não se extinguiu, mas temos de fazer os relatórios anualmente para o Tribunal de Contas. A senhora falou que a senhora ficou em 2013 e 2014 com o CETIM ali. Em algum momento chegou algum questionamento desse contrato para a senhora ali nessa... Ninguém. Ficou o tempo todo. Depois a senhora voltou com o Toninho também. Teve algum questionamento sobre esse contrato também, não? Não, ninguém. Nada? Não. Aí teve umas perguntas que o Alex fez ali que já me surpreendeu. A senhora também falou também que a controladoria também não manda nada em relação aos contratos, mas não tinha como a senhora dar alguma sugestão para mudar o contrato, mudar alguma coisa? Pois é, mas daí para rever aquilo, passou, como eu disse lá, o contrato, ele é analisado pela Procuradoria. Isso tem um artigo na lei de licitação. Ele tem que ser analisado à minuta e rubricado e fazer parte do processo, sabe? Então, a responsabilidade da análise do contrato e fazer da minuta, a análise da Procuradoria. Tem um artigo, não sei se é o 37, agora me fugiu, ou 47 da 866, da Lei de Licitações. Dona Rosi, então, acho que para mim, acho que é isso. Só meus colegas, com certeza, têm mais algumas perguntas para fazer para a senhora. Eu já estou colhendo bastante informação, algumas não do meu agrado, com certeza, né, que a gente fica... Né, porque é um contrato de uma extrema importância para a cidade de São José dos Pinhais, né? E tanto é que a gente está hoje nessa situação que estamos aí, né, correndo atrás para tentar achar uma solução. E vejo que tudo que relataram para nós que agora aqui, como diz meus amigos, que fora as pessoas que vinham aí que tinham problema de amnésia, que não lembravam de nada, né? Segundo meus amigos comentaram, que teve muitos aí que sentaram aí e não lembram de nada. Né, a gente tem, eu acho que hoje o contrato, mas não sou eu para julgar aqui, a gente só tem que fazer um relatório depois. Presidente, eu já me dou por satisfeito, presidente. Muito obrigado. Obrigado, dona Rosi. Obrigada. Passo a palavra agora, então, ao nosso nobre vereador, Renan Machado. Boa tarde. Opa. Agora sim. Boa tarde, nobre presidente, relator, vereadores aqui presentes, nosso departamento jurídico também. Dona Rosi Marilda Bassa. A senhora era controladora do município. Sim, vereador. A senhora respondeu ao vereador Alex que a Procuradoria do município não lhe respondia aos questionamentos e apontamentos, na época que a senhora estava como controladora, e na vigência desse contrato? Não me lembro o que o vereador perguntou. Ele perguntou se a senhora fazia apontamentos sobre em relação ao contrato. Em relação a esse específico ali? Isso. Não, esse não teve apontamento. Eu falei alguma coisa? Não, esse não teve. A senhora, é que o vereador perguntou para a senhora sobre a regularidade fiscal das empresas. A regularidade fiscal aqui Isso. que tem. Isso a senhora sim. fez esses apontamentos à Sim, Procuradoria-Geral. não, a Procuradoria ressalvava que ela estava com as certidões vencidas, mas não podia parar. Entende? Sim. E daí nós fazíamos a nossa recomendação, que era para dar um jeito lá. Nós tínhamos, não podia passar isso aqui. Tá. E as empresas, as duas concessionárias, sim, vencedoras na licitação, elas estavam com as suas obrigações em dia, com a regularidade fiscal em dia, naquilo que tange o edital? Ora sim, ora não. Né?
compra de vale transporte dos alunos, né? Que a gente paga, subsidia 50%. Daí tem o vale universitário. Não, eu pergunto para a senhora em relação aos tributos federais, municipais, Sim, né? INSS. Eles tinham que entregar certidões para a senhora, né? Não é para a senhora não, eu digo para o processo licitatório. Não é, lá no processo. Exatamente. Isso. E eles estavam com as suas certidões em dia? Na hora da contratação? Isso. Aí eu não vi porque não era eu que estava lá, e não deu tempo para eu olhar agora, até porque era muito grande, eu tinha de ir atrás lá. E na vigência do contrato, enquanto a senhora estava na controladoria, certo, era feito o acompanhamento dessas contribuições, dessa regularidade fiscal? Nós acompanhávamos, como que eu disse aqui, nós acompanhávamos no processo de inegibilidade do Vale Transporte. E lá a gente fazia apontamento. Inclusive para a Secretaria de Transporte e Trânsito, para ver isso, porque era da concessão. E o que eles respondiam para a senhora? Não vinha nada. Não respondiam? Não. Então, os secretários da época, gestores de contrato, fiscal, não respondia. Procurador... Ele estava no... me diga uma coisa, a senhora tem cópias, tem documentos desses memorandos que a senhora enviou para essas secretarias ou não? Isso consta no sistema da prefeitura? Sim, veja bem, a gente fazia um relatório de avaliação, era o nome que a gente dava, né? Então, de cada processo. E o relatório de avaliação consta no final do processo. Sabe, do processo licitatório, ele consta lá. Tudo assinadinho, está lá no processo. Então, existe um relatório de avaliação sobre esse processo aqui? Na compra de vale, e a gente se referia à concessão lá. Entendeu? Para a compra de vale transporte, no caso. Daí que a gente já se referia. Que isso também remete-se lá, que como eu li aqui para o vereador, é que está muito extenso ali, pega muito tempo. Mas isso está em cada relatório. Tá. E eles não estavam com as certidões em dia? Às vezes sim, às vezes não, né? Tinha aquele efeito lá que eles faziam, pagavam um pouco e tal. Às vezes sim, às vezes não. Tá. Ou era uma, era outra. Senhor presidente, eu acho que é muito interessante e é extremamente importante solicitar esses relatórios, que a senhora, né, fazer um requerimento formal para solicitar. Por quê? É obrigação das concessionárias manter em dia a sua regularidade fiscal. Agora, sabe, vereador, só aqui, tem ali, daí que nem tinha Metrocar, daí é outra coisa, os consórcios. Então, tem que pedir realmente, quando comprar uma aquisição às empresas mesmo, sabe? O nome da empresa, né? Sabe? Porque daí parece que eles viraram, porque daí eu saí, que foi o consórcio que estava comprando, daí tudo bem, daí tem a certidão regular. Tá. Mas isso é muito importante, dona Rosi, porque as empresas precisam comprovar isso. Sim, isso aí é... Elas são as beneficiárias. E eu fico muito... É que me questiono muito devido à ausência de resposta. Eles não... A senhora, como controlador do município, não tinha resposta. Sabe por que eu falo isso para a senhora? Eu cheguei a abrir sindicância já de secretário por causa disso. Porque os prefeitos que sentaram aí onde a senhora está falaram que não houve apontamentos pela Procuradoria-Geral do município, que não houve apontamentos pela Controladoria-Geral, que esse contrato estava pleno e irregular, que as empresas haviam entregue as documentações necessárias e essas documentações eram coerentes e verdadeiras. E pelo que nós estamos vendo aqui, isso não é verdade. Tinha que era ressalvado. Então, vinha a ressalva nisso ali, daí vamos ver. Daí a gente repetia. Mesmo que a Procuradoria ressalvou que não tinha, a gente fazia o nosso apontamento, né? Tá. E daí vão encontrar algumas que estavam ok, né? Eu quero fazer um outro questionamento para a senhora. Para firmar esse contrato aqui, foi colocado um valor de outorga, que dava em torno de 38 milhões, oriundos
de uma transação que o município devia para as empresas. Nesse momento, a senhora fazia parte da Controladoria Geral do município, não? Não, e não tinha, como eu disse, não tinha daí esse, como que é, o acordo judicial lá que foi? Sim. Né? Não tive acesso nenhum, e esse ficava só na Procuradoria, sempre, todos. Tá. Isso aconteceu de 2009 até 2012. Esse aconteceu em 2012, né? Exato. Mas iniciou em 2009. Iniciou, acho que com uma contratação de uma empresa, acho que lá, né? Exatamente. Para fazer como que é, o edital lá, né? Sim. Que foi uma carta convite. Tá. Uma outra situação. Anterior a isso, as empresas operaram o sistema de transporte coletivo com um contrato até 1973, de 20 anos, terminando ele em 93. Sim. Essas empresas operaram de 93 até 96 sem contrato. Uhum. Isso foi apontado nessas transações no edital de licitação ou não? Eu não me lembro, porque o edital é enorme, como eu disse, que eu não, daí não consegui pegar esse. Porque, como eu não estava lá, e esses anos lá eu fazia legislação, sabe? Eu não tinha acesso nesses anos que o vereador citou. Porque... Eu estava lá, inclusive, desde 73. Porque um prefeito que sentou aí, ele falou que ele tinha um papel somente de assinar. Ele somente assinava o contrato. Pelo visto, ele não conhecia o teor, porque ele falou que já estava validado pela Controladoria, pela Procuradoria Geral do município, pelo secretário competente. Ele simplesmente assinava como se estivesse assinando qualquer coisa sem valor algum. E esse contrato, ele libera a casa de 600 milhões de reais, com seu valor estimado. Sim. Ele envolve todo o município, de norte a sul, de leste a oeste. Sim. Porque é o contrato de transporte coletivo. Sim, eu tenho conhecimento que envolve. E o que nos aparenta aqui, falta de respostas, certidões não entregues. Essas certidões, as empresas entregavam regularmente ao município ou não? Para a Secretaria de Finanças, para receber seus pagamentos ou não? Porque, veja bem, por pagamento ela tem que constar ali daí, né? Para pagamento. Ela tem que constar. Mas a senhora falou agora há pouco que algumas vezes não estavam regulares a situação delas. Sim, não estava. E mesmo assim o pagamento acontecia? Pois aí, se o pagamento... Ainda tem uma comissão, olha bem, tem uma comissão de recebimentos de materiais e bens. Sim, de qual? Não, uma comissão com... Tem secretarias, como a educação, tem que sair um pouquinho do tema para você entender. Tem uma comissão de recebimento de bens materiais e serviços. Sim. Isso aí entra no serviço, não é? Sim. Tem essa comissão, então, educação, saúde, secretarias grandes, tem uma comissão composta de 5 elementos, de 5 pessoas, servidores. Daí tem secretarias que tem um só representante. Vamos dizer, esporte, lazer, habitação e planejamento, sabe? Aí eles pegam um servidor de outro, para não dar muita comissão. E ali, eles olham ali também as certidões, além do gestor do contrato. Tá. Agora me diga uma coisa, a Controladoria, ela acompanha os contratos, a execução dos contratos ou não? Alguma coisa sim, mas é muito grande. Até muito volume de contrato, sabe? Tá. Então, por isso o gestor é a autoridade máxima ali do contrato. E o gestor, ele apontava para a senhora as irregularidades do contrato ou não? Não, eu até fiquei, eu posso abrir aqui sem pergunta, eu fiquei muito aborrecida numa sessão aí, que eu não me lembro, eu acho a 10ª, eu assisti, e deixei para assistir no final, porque eu fiquei muito mesmo, porque eu zelo o meu nome, em primeiro lugar. Eu sou cristiano, certo? E eu não lembro dele ter ido lá, veja bem, não lembro ter ido lá e falado uma coisa. Fui lá no controle interno essa semana
perguntar para os meus colegas, ainda que continuam lá, escuta, me ajuda, será que eu estou me dando um Alzheimer? Eu não estou entendendo, porque eu não lembro. A pessoa sentada ali perguntar um negócio. Não lembro mesmo. É a pura verdade aqui. O Odeu Menezes, né? Também, não sei. Perguntei para eles assim, não, Rose, ele vinha bastante aí, mas a gente procurava e isso não estava. Mas, meu Deus, porque eu vivia correndo lá. Oficialmente, ele nunca procurou a senhora? Mas eu não lembro. Em forma de memorando, de algum documento oficial nenhum? Assim, ó, pode pedir para a Rose me ligar? Eu ligava para todo mundo. Eu trabalhava até 11 horas da noite lá, sábado, domingo. Eu atendia todo mundo ali. Todos os secretários iam lá. Só alguns, exceto indústria e comércio, pouca coisa, sabe? Outros era tudo. Olha, o transporte e trânsito, eu nunca vi o secretário. O Adriano nunca foi lá. O secretário Miguel ia lá bastante, mas sabe o que era? Por causa da CODEP, porque ela era presidenta da CODEP. E eu prestava conta junto ali. Tá. Dona Rosi, a controladoria do município, ela apontou irregularidades na execução desse contrato? Volto a dizer que nele não foi feito nenhuma auditoria em cima, sabe? Específica. Então não foi realizada auditoria específica em cima dele, não. Em nenhum dos momentos que a senhora estava lá? Não. E eu aqui me digo que eu não fui omissa porque não estava no nosso plano de trabalho, sabe? Tá. Isso aí. E a senhora foi cobrada em alguma situação pelo prefeito, secretário, procuradoria do município em relação a esse contrato ou eles deixaram correr solto? Não, ninguém. Eu só comecei em 2019 quando o Ministério Público pediu. O Ministério Público acionou? Ele pediu uma informação que eu desse quais as providências que eu iria tomar dali sobre alguns ônibus aqui, sabe? E qual foi o questionamento do Ministério Público? Questionamento do Ministério Público é aqueles ônibus que estavam já vencidos, né? Então, era aqui, ó. Isso em 2018? 19. Anterior à pandemia. Tudo foi ali. Foi só ali que posso dizer, eu não posso mentir. Mas eu sinto que eu não fui omissa, entendeu? Porque não estava no nosso plano. Porque parecia tudo bacana ali. Estava tudo a mil maravilhas. Então, nós usamos o plano de trabalho. Só o Tribunal de Contas, em 2017, que deu mais umas orientações melhores para como fazer os negócios. E eu estou vendo que o Tribunal agora está fazendo auditoria do transporte. Sobre o que o Tribunal de Contas orientou? Quais foram as orientações do Tribunal de Contas? As diretrizes do controle interno. Até tem um apêndice do que a gente tinha de fazer tudo, as obrigações diárias, tudo, certo? E mais daí fazer o plano de trabalho em cima daquilo, o que a gente visse mais ali na situação. Ali então, só a partir desse momento... de 2019. Então, por todo esse tempo, de 2013 até 2019, não houve auditoria no contrato de transporte coletivo? Não. E essas empresas receberam benefícios do município, como passe escolar e tal, sem apresentar as devidas declarações? Algumas vezes, sim. Algumas vezes, sim. Sim, que está nos relatórios que eu li ali, né? Nos nossos aqui. Eu acho que é suficiente para mim. Eu me questiono muito aqui se a relação com essas duas empresas não era uma relação de irmão. Recebe sem ter a regularidade fiscal. Não existe fiscalização. E só acontece uma auditoria ou algo parecido ou do gênero após apontamento do Ministério Público, por 2 vezes. Isso em 2009, porque elas estavam com um contrato e não havia licitação do transporte, porque elas operaram no município por 3 anos sem contrato, de forma clandestina, porque era clandestino isso. E o pior, nós ainda pagamos 38 milhões de reais para eles. Valor exato que calcularam para uma outorga
Eles não calcularam sobre o valor da concessão, sobre o lucro do contrato. Calcularam sobre a dívida, uma suposta dívida do município. E de lá para cá, é um jogo de compadre e comadre, de cartas marcadas. Dona Rossi, eu já conheço a senhora de longa data. A senhora tem conhecimento pleno em todos os processos do município. A senhora conhece mais que qualquer prefeito o município de São José dos Pinhais. As informações que a senhora apresentou para nós aqui serão de grande relevância, Sim. pois fica evidente que houve um jogo de cartas marcadas. De 96 para cá, 2009, 2013. Troca a gestão, mas troca prefeito, entra prefeito. Mas eles, as empresas do transporte coletivo, sempre estão lá. Eles operam com qualquer um dos gestores públicos. Só muda o chefe do executivo. Mas o restante, as empresas estão lá. Senhor presidente, muito obrigado. E vamos pedir esses relatórios, esses apontamentos e essa falta de resposta das secretarias competentes para os apontamentos que a senhora fez, dona Rosi. Essas pessoas terão que responder para nós isso, e responder para a justiça também. Muito obrigado a todos. Passo a palavra ao nobre vereador Sinésio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadores que nos acompanham nessa CPI. Boa tarde, dona Rosi. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigado pela participação e contribuição na nossa CPI. É de grande importância, já é visto, mas dito pela senhora, desde 1973 a senhora acompanha os trabalhos Sim. da nossa cidade, fazendo parte deles. Então, é de grande importância para o município o zelo pelo nome, como a senhora mesma já citou também ali. Então, agradeço a participação. Já fomos bem informados por várias perguntas. Se falando em contrato, mas se falando no trabalho, o que é um trabalho de controladoria? Olha, vereador, é muito complexo. Ele abrange todo. Por isso ou por quê? Que nós trabalhamos em cima de um plano de trabalho. Senão não conseguimos fazer tudo. Tem que ter uma equipe enorme. Você tem que ter engenheiros, tem que ter procuradoria. A controladoria teve 2 vezes, em 2 épocas, assessor jurídico. Nunca tivemos. Sempre dizer, não, a procuradoria ajuda, mas eu acho que aí tem que ser independente. Né? Independente. Eu tive, daí naquela fase do nepotismo, da súmula vinculante, eu tinha um excelente advogado, que era de licitação. Aí eu tinha um contador bom mesmo também. Então, ele analisava, ele apontava tudo, o jurídico via, era muito excelente. Era um serviço muito bom. Aí foi indo, ninguém foi dando, aí lá da procuradoria também eles sempre tem pouco advogado, também passa tudo por lá, também entendo isso, porque a Procuradoria Geral do município, ela também tem que atender todas as secretarias, né? Então, deslocar um de lá, e eu não achava certo, tinha de ser um independente, na minha opinião, certo? Tinha de ser um fora que tivesse outra, né? Ali como... E não também comissionado. Tem que ter alguém que é técnico, sempre. Senão, é muito técnico aquilo ali. Para entender, é muito técnico, tem que ser. Então, muito complexo tudo. Nós usamos esses espaços que nós temos para tirar as nossas dúvidas, para ter algum esclarecimento e também para esclarecer a população, que nós também estamos priorizando que a população tenha informação sobre o executivo, o legislativo, para melhor funcionar o município. Por isso fiz essa pergunta para a senhora em relação ao... Se eu for dizer tudo que é controle interno, eu vou ficar um dia ou mais Passa aqui, um sabe? dia. Vamos porque resumir assim. É enorme. Eu até deixo, fico à disposição até se um dia os vereadores quiserem que eu venha colocar isso, né? Uma Legal. forma
se vocês quiserem, eu gosto de dizer tudo, que é conversar numa mesa, para mesmo saber, porque nós, inclusive, podemos atender a Câmara de um vereador. Nós já fizemos uma auditoria para o vereador Abelino, sabe? Ele requereu da Câmara para nós. Então, é portas abertas lá. Que legal. Certo? Então, tem vários, qualquer vereador tiver um negócio, vai lá, faz o requerimento, o controle interno, que a nossa coordenadoria chamada, ele faz para a Câmara. Nós já fizemos um para o professor Abelino. Que legal. Certo? Vamos, então, meio que resumir assim, que é a cabeça da prefeitura, então. É a cabeça da prefeitura. É onde todas as secretarias... O Tribunal de Contas diz que é o braço, é tudo. Sempre ele dizia, olha, é os olhos. O Tribunal de Contas ia lá, porque quando o Tribunal de Contas chega, ele vai direto no controle interno, não vai no prefeito. No prefeito ele vai dizer o resultado. E ele vai fazer a avaliação no controle interno também. E daí, numa situação que ele foi fazer uma inspeção lá, daí eu fui junto com o prefeito, aí até foi do prefeito Antônio Benedito Felenon, que teve uma das últimas. Seu prefeito, o controle interno são os olhos. Certo? Então, a gente alerta, faz. Quem fizer, como tem os funcionários que dizem, se fizer 50% que a Rosi falava, não estariam respondendo. Tem muita gente respondendo no Tribunal de Contas, Ministério Público, tem que ir lá, tem tudo. Então, não teriam nem chamado. Sabe por quê? Mas tem gente que não segue, não adianta. Que segue mais a politicagem do que o que é de veracidade. Daí eu não sei, até ouvem, sabe? Até ouvem, mas... Né? O cargo da senhora, ele foi convidado ou a senhora foi concursada? A senhora é concursada? Eu sou concursada, eu era, né, agora já sou inativa. Agora aposentada. Então, eu era agente fiscal. Agente administrativo, certo? Concurso Sim. meu. Mas, por mim, então, na nossa lei diz que o primeiro lugar para ser um controlador lá tem que ser ciências contábeis, 3º grau. E o afim, pode ser advogado e tal. E o segundo, uma experiência, isso tem acordo do Tribunal de Contas, né? Uma larga experiência. Não adianta você pôr lá um motorista lá, que não adianta. Como tem certos municípios que eu tenho em curso, que o tribunal falava isso, né? A prefeitura pequena, não tem funcionário, colocava qualquer um lá, um motorista, servente. Então... Não cumpria a função como devia por falta de qualificação. E eu não queria assumir esse cargo, de jeito nenhum. Nunca. Porque eu me dedico muito ali, daí eu fico chata, sabe? Chata mesmo. E eu deixei minha família de lado para ficar. Mas num ponto eu queria sempre contribuir para o município, porque eu nasci aqui, me criei aqui, e eu gostava mesmo de trabalhar. Ficava sábado, domingo, não tinha, eu ia. Meus filhos criaram, sabe, ficaram sem, assim, deixei de lado. É um amor pela cidade, né? Pelo amor da cidade, amor pela contribuir. Que legal. E eu sempre tinha uma esperança que a coisa mudava, mas não muda. Mas mudou. E várias vezes ela retrocede. Mas mudou. Se não fosse o esforço da senhora, poderia ser diferente. Sabe? Então, isso é o ponto. Quanto à gestão de contrato, os servidores que escreveram, que fizeram esse contrato, ele recebeu suporte da prefeitura, como, por exemplo, curso, treinamento, para fazer com qualidade? Recebia. É o seguinte, nós sempre, o controle interno, que fazia os treinamentos, ou contratava, nós fizemos até como é que é, oficinas de 3 dias, certo? De pessoas qualificadas mesmo, senão o próprio controle dava, e nós fomos aprimorando. Em 2010, nós fizemos um decreto dizendo as atribuições, certo? E mandava os alertas. Gestor, tem que controlar isso, tudo tem escrito isso aí, certo? Tem tudo comemorando. E ainda nos outros contratos que tinha prazo, porque eles perdiam muito prazo no contrato, tinha os alertas via e-mail que o gestor recebia. Está recebendo 90 dias, 30, não me lembro lá. Tinha 3 alertas.
falta 60 dias, 30 dias. Isso o controle interno fazia. Para as comissões de recebimento, para os gestores de contrato. E nós fomos aprimorando lá. Como o tribunal ia aprimorando, a gente se aprimorava aqui, porque era coisa nova, né? Era um desafio isso. Sim. Que desde a lei lá de 64, da contabilidade pública, já previa o controle interno, mas na Constituição, mas só foi aprimorado o tribunal só exigiu de 2008 para cá, 2017, né? E assim a gente foi construindo, vereador, a nossa legislação. Como foi muito demorada, que daí tinha de falar com o sistema, tinha ver como comunicar com o sistema, tudo para atrelar. Que daí tem aquele sistema azul, se não me engano lá, não sei o nome que dão, que daí já tem o gestor, tudo isso, com a contadora do município. Foi feita uma instrução, que levamos 2 anos, porque é demorado, porque tem que ser, né, bem elaborado isso. E atender tudo. 2019, daí saiu a instrução, parecer jurídico, com todos os anexos de declaração de tudo, e daí foi o último o treinamento que foi dado para eles de secretaria por secretaria. Foi outro controle interno, o meu diretor de auditorias lá, que foi, o Luciano, em cada secretaria, sabe? Secretaria que tinha mais gente, ele fazia mais 3 dias, sabe? Foi todos. E tinha um período que quase nós não fizemos curso daí, sabe? Sabe por quê? O tribunal disponibilizava muito curso. Aí a gente mandava lá por 2017, 2018, o tribunal começou a dar muito curso e é gratuito. Então a gente via primeira mão, eles mandavam o controle e a gente startava todos os memorandos via e-mail, para ser mais rápido, para a pessoa ter que fazer a inscrição. Daí cada um fazia. Cada um fazia. Não, eu fiz essa pergunta só para a gente saber, porque teve algumas pessoas que dizem que não tinham conhecimento. Não, mas eu então, acho na realidade, tinha a instrução, sim. Eu acho que falta de vontade, sei lá. Mas quem não tem capacidade, ela não pode assumir. Não pode assumir, né? Não pode assumir isso aí. Eu jamais assumiria lá. Eu não gostaria de ser gestor de contrato. O controle interno tinha autonomia para influenciar ou acompanhar a abertura e prazos de concursos públicos? Como? Concurso público? Não, nós não tínhamos autonomia assim de influenciar, não, mas a gente acompanhava por quê? Mesmo porque o concurso público, ele tem a instrução normativa, todo mundo conta, ele faz assim, em três etapas. Você tem que, a primeira fase tem que ser aprovada pelo Tribunal de Contas, que é tudo via e-mail, né? Tudo via e-mail, para depois passar para a segunda, para depois a terceira. Ai, desculpa, é que eu nunca falei microfone. Viu? Então, nós ajudavam, sim, no início, ajudavam não, passava pela contratação da empresa que fazia, certo? Isso passava pelo controle interno também. A empresa para fazer o concurso, as provas, né? A banca lá. E daí tinha uma comissão da prefeitura que organizava tudo, ia fiscalizar, né, nos dias, certo? Tudo. Os editais junto com a empresa soltava, daí mandava publicar e ajudava, auxiliava. Mas eu sempre fui atrás para fazer isso, então. Com essas, o que fazia? O Tribunal de Contas mandava, e eu tinha o token do município, o certificado digital. Então, eu olhava todo dia ali. Tem alguma demanda do tribunal referente ao concurso? Tirava, fazia memorando, o RH fazia as informações, mandava para o jurídico fazia o contraditório ali, sabe? Entendi. E daí era mandado para o tribunal. Teve algumas situações... E, inclusive, de agente fiscal ali, existe, esse foi na minha época, no final, existe concurso. Eu vi que basteram bastante aí, né? Sim. Mas existe concurso que foi homologado em 2020. É concurso de professor, nesse concurso tem professor, pedagogo, bibliotecário e agente fiscal. Agente fiscal, 2 vagas. Por que 2 vagas? Por causa do impacto orçamentário. Tem que ter.
Mas não quer dizer que a gente possa chamar quem passou tudo. Sim. Porque ele tem 2 anos e prorrogado por mais 2. Entendeu? E eu vi, que estava ali no concurso ali da prefeitura, na primeira página, hoje até achei estranho que não tem mais ali o concurso. Está até o número do decreto ali, e quando foi aberto, certo? E o homologado foi em janeiro de 2020, se não me engano. Até eu tomei nota aqui. Eu não estava mais lá, mas eu vi. Mas hoje eu estava olhando, não está mais esse tópico ali, sabe? Daí entrei no Google ali, validade dos concursos São José dos Pinhais, o primeirão lá que aparece, né? Na Então, página não está, mas no Google está. É. Eu vi isso aí, me chamou a atenção. Nesse trabalho da senhora, teve alguma situação que a senhora precisou se remeter ao Tribunal de Contas do Estado? Sim. Eu sempre tenho que remeter ao Tribunal de Contas várias negócios. Prestação de contas anuais. Então, no município, prévia, CODEP. Nós temos o prazo. Isso aí vai tudo a prefeitura o que fez, certo? É um relatório de mais de 100 folhas. Muito mais. Com toda a documentação. E lá eles avaliam o controle interno. Se ele foi eficiente, se ele foi ali. Na primeira análise já vem o escopo. Foi eficiente? Está contente? Isso tem. Ali nesse relatório, até vocês podem ver que tem na Câmara, porque nós somos obrigados a mandar para a Câmara isso. Tem na Câmara a cópia disso, sabe? Da prestação de contas. Ali diz assim, quais as atividades que o controle fez, as mais relevantes no ano, no período, e o que o controle fez lá para a administração e o que a administração retornou, se ela cumpriu ou não. Certo? Então, isso tem um monte de ressalva lá. Isso nós mandamos. Eu eu fiz representação de um prefeito, eu fiz representação de um secretário do Tribunal de Contas, certo? Protocolado. Para finalizar, uma perguntinha bem rápida. Em relação ao recebimento de qualquer secretaria, como já foi relatado aqui, a senhora própria Sim, falou, do Cristiano ali, tinha alguma dificuldade em falar com a senhora? Comigo, não. A não ser que eu não estava ali, mas, meu Deus, deixa um bilhete, fale para alguém, olha, me liga. Eu nunca neguei de ligar. Era só para a gente deixar gravado e claro. Eu fiquei indignada, a não ser que me deu Pois eu lembro de tanta coisa, será que eu não estou mentindo? Tanto é que eu fui lá, que eu fiquei tão indignada, que nem assisti outras, que eu não queria nem ver. Eu fui lá perguntar, meu Deus, não, Rose, ele vinha até na porta, se não estava, eles também poderiam ter perguntado, sei lá, mas daí, ou ele nem chegava perto, né? Ele podia dizer, a Rosi está ali, eu preciso falar com ela. Deixa um bilhete, o telefone. Dona Rosi, muito obrigado pela participação. Acredito que esse vasto tempo que a senhora esteve, de um cargo de grande importância na prefeitura, acredito que deve sim zelar pelo seu nome, pela dignidade e, com certeza, um bom trabalho. Agradeço a participação e fica aqui os nossos gabinetes, a CPI à disposição para qualquer... Eu também estou à disposição. O que os vereadores precisarem, como eu tenho esse conhecimento, posso ajudá-los. Muito obrigado. Eu estou aposentada, eu não faço nada... Que legal, que assim, legal. De outros assuntos, né? Entende? Estou à disposição. Muito obrigado pela disposição. De todos os vereadores. Viu? Meu tempo ali se encerrou. Presidente, vendo aí das respostas já aos nossos amigos aí, de minha parte, estou satisfeito. Muito obrigado. Passo a palavra ao nobre vereador Wellington Leitão. Senhor presidente, relator Alex, os nobres companheiros de bancada, senhora Rosi, o corpo jurídico de assessores dessa casa e aos que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde a todos. Dona Rosi, a senhora fala com bastante recorrência sobre plano de trabalho.
O que é um plano de trabalho dentro da controladoria? Como funciona essa... O plano de trabalho é todas essas... Quer ver uma coisa? Além daqui, só vou mostrar para vocês. Além de... Estou tanto papel aqui. Além de tudo isso aqui dentro, letrinhas minúsculas, isso só foi em 2017, do Tribunal de Contas. São as diretrizes do controle interno no município, tá? Além de todas essas aqui. Até aqui tem o poder legislativo também, né? Que é o controle daqui, né? Além de tudo isso, daí nós fazemos todos o nosso lá, dos contratos. Todas essas, como que é a verificação da licitação, que até 2015 não, 2013, nós vimos todos os... E era bom ver todas as licitações, passava por lá. Mas dentro da questão do plano de trabalho, que a senhora coloca aí, em que circunstância poderia ser... eram feitas as fiscalizações dentro dos contratos? Aí tem o plano, norteia todo o trabalho da controladoria. Certo. Mas para que aconteça uma fiscalização, qual a circunstância? Tem que ser provocado por alguém? Teria que ser provocado pela PGM, pela Câmara? Não, daí a gente escolhia, né, aleatoriamente os maiores. Vocês escolhiam aleatoriamente? Sim, pelo sistema lá do... Né, e o que era levado em consideração nessas escolhas? Quero ver. Tem uns tópicos. É muita coisa, daí eu não quero... Porque isso aqui era... Até o Luciano, o diretor do departamento da auditoria, do controle, ele fazia e escolhia também as coisas das auditorias, né? Tinha as auditorias dentro também. Mas vamos para a parte do... Enquanto a senhora encontra ali, eu preciso perguntar isso aqui para a senhora. Com relação ao transporte público, né, esse contrato nunca foi analisado? Não, como eu já disse, só 2009, porque ele parecia que estava tudo uma maravilha, ninguém nos procurou, certo? Não tinha nenhuma reclamação. Mas é aí que eu digo para a senhora. Então, precisava ser provocado por alguém para que houvesse a análise? Então, porque era pelo secretário, prefeito. Isso que eu estou procurando aqui para dizer certinho. Eu preciso perguntar uma outra coisa para a senhora. Nenhum secretário, desde o tempo que a senhora... Nunca ninguém procurou a senhora para a análise do contrato de trânsito? O único secretário, desse aí, né? Sim. O único secretário que procurou, que constantemente, nossa, era 2, 3 dias, era o Tambolo. Deixo bem claro aí, único. Que procurou a controladoria para ver a questão do contrato foi o Tambolo. Foi o Tambolo. Inclusive, quando ele era presidente do PREV também, ele também vinha. Procurava a senhora também. Ele era do PREV, ele vinha com o negócio. Você me ajuda aqui, esse troço, porque... Né, Qual era a função que a senhora exercia durante a elaboração do edital, a elaboração do contrato e o início da execução do cumprimento do contrato, que, no caso, começa em vigência no ano de 2012. Eu estava na Procuradoria e eu elaborava a legislação. A senhora estava na Controladoria? Não, na Procuradoria. Na Procuradoria. Na Procuradoria, houve alguma provocação em relação à elaboração? Por exemplo, ontem nós vimos a questão da empresa que foi contratada, terceirizada, para fazer uma consultoria, né, para a elaboração do contrato, a Transsystem. Né? Isso passou pela PGM? Isso passou. Passa tudo pela PGM. E a gente questionou ontem por que não teve uma concorrência, né? Por que teve uma única que foi escolhida? Convite, de que forma foi essa escolha? A senhora tem recordação disso ou não? Convite. Foi escolhida? O convite é mais ou menos que a dispensa. Eles pegam as propostas de outros lá e escolhem. Que tem mais. Tem as qualificações, né?
tem técnico, você tem como fazer. Mas não Vai deveria ter mais do que uma, nesse caso, não deveria, tendo em vista que era um assunto de R$500 milhão? Porque, sabe, daí o convite já foi fora, daí essa modalidade já foi decaindo, né? Nem existe hoje. Dona Rose, Rosi, perdão. Não, pode me chamar Rose também, que me chama. O artigo 11 da Lei 1075/2007 prevê no artigo, para cargo em comissão de que trata o artigo 10 dessa lei, caberá unicamente ao chefe do Poder Executivo, dentre profissional que disponha capacitação técnica para o exercício do cargo, até que a Lei Complementar Federal disponha sobre as regras gerais da escolha mediante seguinte ordem e preferência. Possuir preferencialmente curso de nível superior na área de ciências contábeis ou afins para exercício ou cargo, e considerável experiência na administração pública. A senhora é contadora? Eu tenho nível, como eu falei aí no início, eu tenho segundo grau, técnico em contabilidade, certo? Técnico em Eu sou contabilidade. formada em psicologia e pós-graduada em administração pública. Sim. Mas eu entrei nesse segundo ali, sabe? Que era Da experiência na porque, administração pública. Como eu conheço todas as leis que existem em São José dos Pinhais, sendo as revogadas ou não. Algumas até eu sei quem é autoria aqui da Câmara. A minha memória porque eu gostava mesmo da legislação. Dona Rosi, Então, a senhora foi controladora até o final do ano passado? 2019. 2019. Até aquela data, não teve nenhuma, novamente, tirando o tambor, nenhuma provocação sobre transporte público. Volto a repetir. Nós tivemos, em 2019, quando ainda o Ministério Público, e quais providências que nós vamos tomar ali. Aqui está o ofício. Aí que eu comecei a pedir a sindicância. Quem que emitiu o ofício nessa época? Ministério Público. Ah, o Ministério Público, tá. Ministério Público. Porque ele estava dizendo dos ônibus, né? Dos ônibus, o 5083, que daí tem a placa, né? O 5084 e o 5086, certo? É 1, 2, 3. E daí deu 15 dias, apresenta os devidos esclarecimentos e providências a serem adotadas pela coordenadoria do controle interno. Esse aqui. Aí o que eu fiz? Fiz um memorando lá para a Secretaria de Transporte e Trânsito e recomendei algumas coisas que foram feitas. Né? Daí que foi feito o processo administrativo, porque daí tem o relativo a contrato, duas coisas, sindicância para apuração funcional e a comissão de contratos para ver as causas contratuais, que essa fica na Secretaria de Licitações, lá, né? Os recursos materiais de licitação. Dona Rosi, a senhora, em algum momento, eu não falo, sofreu algum tipo de ingerência política dentro da função da senhora? Eu não. Eu posso dizer que não. Ninguém nunca pediu para mim colocar um adesivo. Se eu coloquei algum, foi porque eu achava que eu estava ali. No primeiro, mas nunca me envolvi em nada politicamente assim dele. Não era. Até numa gestão eu queria conhecer como que funcionava isso, sabe? Porque eu sempre gostei de participar tudo no município. Desde a implantação, eu era da comissão de implantação do distrito industrial aqui. Certo? Por causa de toda a legislação do distrito industrial da Renault. Tudo aquele do Itaqui, sabe? Todas as audiências públicas para a implantação do distrito industrial ficava até 2 horas, 3 horas da manhã, que tinha audiências públicas com o Ministério Público, sabe? Então, eu sempre participei ativamente porque eu gostava. Com então, toda a experiência que a senhora tem, a senhora nos passa, a gente consegue sentir a senhora uma pessoa que se dedicou muito ao município, trabalhou bastante pelo município.
em alguns momentos, sente até, de certa forma, uma espécie de mágoa, talvez, ou injustiçada, né, de dedicação, citou até a questão dos filhos, deixei meus filhos de lado em prol da cidade. Isso. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte: a senhora conhece o contrato que está regendo ainda o nosso sistema de transporte coletivo? A senhora acredita que esse transporte foi feito beneficiando a concorrência pública, a livre concorrência pública, ou ele tem foi feito num sentido de amarrar e não ter essa concorrência e manter-se as mesmas empresas? Pois olha, se eu disser isso, eu não tenho, eu tenho que ter prova, né? E isso não tive, porque foi feito... Não, mas eu peço uma análise da senhora como controladora, né? No caso, trabalhou na controladoria por todo esse tempo, né? A senhora leu o contrato? Sim. A senhora, mesmo que não foi no período da senhora, a senhora tem conhecimento de como se deu todo o processo licitatório, elaboração dessa empresa terceirizada que elaborou um edital, depois o contrato. A senhora acredita, no conhecimento técnico que a senhora tem, que esse edital e esse contrato, ele beneficiou a população com uma concorrência pública leal entre as empresas? Ele só analisa que ele trouxe benefício para a população? O que eu posso dizer? Eu nunca ouvi reclamação da população. E eu sou usuária, eu só não uso agora, quando eu vou para Curitiba eu pego ônibus, que eu gosto. Eu não usei agora no período de pandemia. Eu vou muito pouco para Curitiba, porque como eu sou São Joséense, eu vou, tudo o que eu puder fazer, eu faço aqui. São José. Desde que meus filhos também nasceram aqui. Muita gente vai lá para Curitiba para ter como Curitiba. Eu não. Então, o que acontece? Eu fui usuária do transporte. Eu via... antes da prefeitura, eu trabalhei 5 anos em Curitiba. No tempo da fichinha, uma fichinha, era super carregado. Não entrava. Mas essa época, a época de ouro aí, nós estamos falando desse contrato, 2012 para cá. Mas isso não... Porque, veja, eu não participei... eu não sei usar. Eu não participei, sabe, na elaboração. Lá era tudo dentro do urbanismo, sabe? Essas coisas. Então, eu não posso dizer isso. Entendeu? Eu agradeço pela colaboração da senhora. Senhor presidente, sem mais para o momento. Dona Rose. Oi, vereador. A controladoria chegou, em algum momento, chegou a ser provocada pela Secretaria de Transporte para atuar nesse contrato? Não, nunca. Nunca? Nunca. A controladoria tinha desequilíbrio desse desequilíbrio econômico que as empresas argumentam assim para pleitear mais um valor de indenizatória? Eu só não entendi o início que o vereador falou, se eu tinha o quê? Conhecimento? A controladoria tinha conhecimento desse desequilíbrio financeiro que as empresas argumentam? Sempre falaram, mas como eu sempre falava, só ouvia, mas nunca foi remetido. Por que não remeteram aquele desequilíbrio econômico lá? Para a controladoria, entendeu? Se eles tivessem remetido à controladoria, ela ia fazer uma auditoria em cima disso? Talvez tivéssemos de contratar uma externa pela complexidade. A gente primeiro ia analisar se o nosso contador, a nossa equipe conseguiria, a gente fazia ali mesmo. Certo? Se fosse muito complexo, a gente ia, porque tem na nossa lei que pode contratar para auditoria especializada. Tá, ok. A controladoria teve acesso, de alguma forma, àquele acordo de compensação que a PGM elaborou? Não, nunca. Porque esse fazia parte, eu acho, da judicial, né? Daí tudo que é judicial fica lá. Ele não manda nada. E que eu achava que deveria, mas eu até pedia verbal lá, vocês podiam mandar, ninguém manda. Não manda. Então, não mandavam, né? Nas licitações do município,
É comum o município colocar um valor de outorga nas licitações? Não, que eu tenho conhecimento, alguns, só não lembro do qual, porque é muito, mas é pouco. Nesse caso aí específico aí da exploração do serviço público, Nesse do contrato de transporte, é isso? isso é usado de praxe? É normal pelas prefeituras fazer esse tipo de licitação? Não, eu desconheço. Nesse período que a senhora esteve à frente da controladoria, a senhora teve em algum momento assim alguma infringência política, alguma pressão para não vistoriar um contrato ou outro, não? Eu não vi, porque eles tratavam direto, né, a empresa com a secretaria e gabinete, via assim, sabe? Direto, a empresa e gabinete. A senhora só atuava nos contratos que o município pedia? Sim, e daí, no tempo, veja aqui, eu vou só dar um exemplo, no tempo que eu fazia a legislação lá, fazia o decreto da tarifa. Então, isso já vinha, o que vinha? Vinha autorizado pelo prefeito, a secretaria mandava o memorando, passava ali pelo jurídico, na procuradoria mesmo, eu só elaborava o decreto, entende? Com o valor da passagem. E, às vezes, assim, guarda o número do decreto, porque ele entrava em vigor, às vezes, no final de semana, sabe? A partir de 0 hora de um sábado, né? Daí só publicava no outro. Então, tinha de guardar o número do decreto. Uhum. É só nisso que eu participei enquanto ali. E até tinha um tempo lá, acho que 2004, por aí, anterior, que eles mandavam as planilhas tudo para a procuradoria, mas não adiantava ninguém ver lá, porque esse era muito técnico. Só tinha de ficar lá na Secretaria de Origem, que era o urbanismo antes, né? Que era o transporte. E daí até o procurador, na época, disse assim, essa fique, porque a própria secretaria já punha ali o que foi analisado, sabe? Então, isso já bastava para análise jurídica, já tinha as considerações, né? Nesse período que a senhora trabalhou à frente da controladoria, a senhora teve que formalizar alguma denúncia junto ao Tribunal de Contas a respeito de algum secretário? Porque eu fiz de um secretário e um prefeito. Esse do secretário, o do prefeito, não sei se já foi, acho que não terminou também. Mas é processo demorado, sabe? Mas não era É referente representação, tem o protocolo, tudo certinho. Mas não era referente ao transporte? Não. Tá ok, então. Eu não tenho mais perguntas, dona Rose. E os colegas também já fizeram suas considerações. Não tendo mais... Então, eu só queria dizer aqui uma coisa, se o senhor me permite. Assim, Pode falar. Eu, assim, eu sinto assim que eu não fui omissa quero deixar claro aqui, né? Jamais, assim, em qualquer função que exerci, sabe? No serviço público. E não me considero omissa na questão dessa fiscalização do contrato de transporte, porque é notório e reconhecido pelo Tribunal de Contas de que é impossível fiscalizar tudo. E por isso que fazemos o plano de trabalho, certo? Considerando os critérios estabelecidos. Nós temos uma instrução lá, que eu estava procurando com o vereador, nós temos uma instrução que estabelece critérios e que leva em conta especialmente auditorias anteriores, serviço atos que apresentaram índice de eficiência insatisfatória, ou em relação à questão solicitada pelo prefeito ou secretários, ou ainda em relação à questão que tenham sido comunicados ao controle interno por denúncia. Nós não recebemos nenhuma denúncia, nunca alguém foi dizer que estava insatisfatório lá, alguma coisa, lá olha aí, tá? Então, nosso período 2013 e 2014, o serviço de transporte não apresentava isso aí, porque ninguém relatou para nós, entende? O secretário tem porta aberta,
ele vai lá a hora que quiser para a gente atender. Então vamos fazer isso. Nós tivemos secretário de Finanças que fez isso, fizemos auditoria. Eu não vou pagar isso aqui, porque está errado. Vamos fazer. É tudo assim, porque como a gente não consegue tudo, eles têm que vir também junto. São várias coisas assim, sempre. E por isso que eu fiquei triste daquele depoimento lá. Triste porque deixasse o telefone ali, o quê, né? Talvez ele fosse perguntar alguma coisa disso, eu não sei do que era o assunto. Aham. Tá ok, então. Não tendo mais nada na ordem do dia, declaro encerrada a reunião, convocando os senhores para a próxima oitiva às 16 horas de hoje aqui no plenarinho. Obrigado a todos. Obrigado, senhores vereadores. Estou à disposição aí para qualquer eventual... Tá ok. Obrigado, Ana Rosa.